Algo importante, você sabia que o maior índice de violência contra as crianças acontece no ambiente familiar? Isso inclui o abuso físico, psicológico ou a negligência dos pais em relação à saúde e educação dos filhos. De acordo com o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, o CREAS, o número de abusos contra crianças e adolescentes cresceu 120% em 2014, se comparando com o ano anterior. Né? O que nós podemos fazer como pais e como igreja? E você sempre é o nosso aliado no cuidado com as crianças. E vamos saber como protegê-las, né? Eu estou recebendo aqui meu queridão pastor Washington Sá. Tá bom, Washington? Eu estou ótimo, você. Bem-vindo aqui, viu? Um tema importante, né? Obrigado. Eu gostaria que antes que você apresentasse os demais convidados, coloquei a bola na sua mão, para você falar um pouquinho sobre o ministério que você está atuando, que tudo tem a ver com criança também. Tem, isso aí. Bom dia você de casa, fica ligadinho, fale com seus amigos, familiares, todos líderes e pais. Olha, o assunto é muito interessante, teremos um bom tempo aqui para discutir sobre a infância, sobre a proteção da criança e do adolescente. O tema deste programa é Infância Protegida e você é nosso convidado. Temos pessoas aqui, assim, de Deus demais, viu, Tio? Começando com você, que é um protetor da infância, e minha filhinha te ama, te adora demais. Quanto tempo tá agora? Ela tá com 1 ano e 6 meses. Ela chega na frente da TV, tá correndo por tudo, não? Corre para todo lado, fala de tudo, tá uma bênção. E hoje temos aqui o prazer e a honra de ter uma equipe de ponta, também pela web, pelo telefone, já vai participar conosco. Mas temos aqui a Viviane Pettinelli, é doutora em ciência política pela Universidade Federal de Minas Gerais, também coordenadora de política do Instituto de Políticas Governamentais do Brasil. Temos também o doutor Ananias, presidente do CEVAM, doutor Ananias também é do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Ivan Ferreira, diretor da Atrium Consultoria em Projetos e Programas para a Infância e Adolescência. É um prazer ter vocês aqui, muito bem-vindos, viu? Obrigado, tio. Imagina, bom demais. Infância, não é? Alguma coisa que nós falamos aqui na devocional, o Cássio trouxe essa mensagem, a importância dos pais. E é alarmante, eu acho, quando a gente lê algo desse tipo, né? Que a maioria dos abusos acontecem em casa, né? O percentual aumentando dessa forma. E a gente vê que o papel dos pais é amar, é proteger, né? Pensando nesse percentual, que a maioria dos abusos acontecem em casa e muitas vezes o próprio, não sei se a gente pode dizer esse nome, o agressor é o familiar mais próximo. É quem tem o acesso à criança, né, tio? Porque a última barreira a ser vencida é a do acesso. Primeiro, ou seja, a pessoa tem um problema comportamental, um distúrbio comportamental na área sexual, mas o acesso é a última etapa a ser vencida. E quem tem acesso à criança é quem é a pessoa de convivência e aquele que tem o respeito dos pais, ou seja, a confiança naquela pessoa. Ou sendo o próprio familiar. No caso, padrastos, pais, tios, avós. A gente sabe que a maioria do abuso acontece intrafamiliar e com aqueles que são considerados como se fossem da família. Não só o abuso sexual, mas a gente pode falar da negligência, da omissão, da violência, a ausência também, ou tio, é algo muito grave nos dias de hoje. Essa ausência acaba sendo um fator de risco para a criança, ou seja, teríamos no tempo passado apenas a ausência dos pais e hoje também a ausência das mães. As mulheres têm saído cada vez mais também para o trabalho e têm deixado as crianças muitas vezes com babás, com cuidadoras, que muitas vezes não conhecem a história dessa cuidadora. E eu recebo denúncias constantes. Essa semana mesmo eu recebi denúncia de babás que abusaram sexualmente da filhinha, da patroa de 4 anos. Então, são situações terríveis, porque é quem a pessoa confia. E sempre eu ouço quando acontece a situação de abuso. Mas eu não imaginava isso, eu jamais esperaria que esta pessoa fizesse isso. Então precisamos ter mais atenção com a criança, ter presença, estar presente. Papai e mamãe, olha, eu tenho uma filha, eu amo demais a minha filha. Um beijo, Maitê, papai te ama. E eu não consigo imaginar deixar minha filha sozinha. Então a minha esposa optou por não trabalhar, ou seja, trabalhar em casa, trabalhar a educação da nossa filha e a gente tem esse privilégio. Foi uma opção que minha esposa tomou, nós tomamos e nunca nos arrependemos também. E Deus, Ele supre, Ele dá esse suprimento. Mas nós vamos hoje amplamente discutir todas essas etapas e formas de proteger, ações públicas, política, ações da igreja, fortalecimento da rede. Temos aí pelo telefone e pelo Skype também, Dr. Miguel Najib, procurador de Justiça do Estado de São Paulo, Guilherme Shelby, procurador
procurador federal, Sérgio Arfucci, promotor de justiça do Mato Grosso do Sul, e Damares Alves também. Então hoje, fica ligadinho, o assunto é muito importante, temos muito assunto para tratar. Aproveitando, pastor, que o senhor mencionou aí, o senhor Tiúlio tem a possibilidade de fazer essa opção pela esposa ficar em casa, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, muitas famílias, sobretudo nas periferias, dada a baixa renda, se há pai e mãe, a renda é muito baixa, o que empurra a mãe para fora do trabalho. Ou às vezes são famílias em que somente a mãe cuida dos meninos ou tem os filhos. E muitas vezes esse casal ou essa mãe tem que sair para trabalhar e as crianças ficam com uma criança. Isso também a gente pode considerar como violência contra a criança? A violência, Cássio, a criança ela entende que algo errado aconteceu quando há um domínio. Eu sempre aconselho a brincadeira, o cuidar, o estar junto, até 3 anos de diferença. Quando há mais de 3 anos, há conhecimento, força suficiente para ter domínio. Então, quando a criança, num jogo sexual, uma brincadeira sexual, mas a pessoa é mais velha, ela entende que é um abuso, especialmente no início de adolescência e puberdade. Então, quando é idades pares, ou seja, crianças próximas de mesma idade, 7, 8, 9, 10, são considerados jogos sexuais, brincadeiras sexuais, não traumatiza. Agora, a minha pergunta eu não fui feliz. Deixa eu elaborar de forma diferente. Quando um pai e uma mãe deixam os meninos em casa, sim, sozinhos, trancam a porta por fora ou deixam essas crianças, com isso é ali. Oi? Com o irmãozinho maior. Com o irmãozinho maior, né? Mas ainda criança. Isso é considerado uma negligência dos pais? É um crime, uma alienação? É abandono de incapaz. Não pode, não deve. É uma questão crime e a gente tem pessoas aqui pode tratar com mais detalhes. Até o próprio doutor Ananias, que é advogado, jurista nessa área. Então, nós não podemos deixar seres incapazes de se proteger, de se cuidar sozinhos. Mas os percentuais são altos, não são? É muito alto hoje, muito mais do que era no passado. Como nós falamos sobre essa situação atual da ausência parental também por parte da mãe, que não era normal há 20, 30 anos atrás e que hoje é comum. Então as crianças ficam com a mídia e ficam com algumas outras adolescentes, pré-adolescentes que não têm capacidade de cuidar dessas crianças. Não é mesmo, doutora Anis? Sim, creio, pastor. Veja só, mas inicialmente queria dizer que é muita alegria estar aqui no convívio com vocês, né, numa emissora que tem traduzido valores. Amém. E que me parece que a sociedade hoje sofre de um problema de construção de valores. É verdade. Uma sociedade moderna, ou até pós-moderna, falar o Júlio, né? Mas ela tem ainda algumas coisas a se construir nas suas referências de valores. Eu penso que a infância protegida começa já no ventre. Não é possível ter uma infância protegida se não se tem uma concepção de uma construção de que a partir da concepção precisa proteger esse ser humano que está vindo, em todos os seus aspectos. Fala-se muito numa sociedade, e bem colocou na pergunta, de que a mãe também tem que trabalhar. É uma família que, para sobreviver, necessita de que esse potencial seja desenvolvido extra-lar. Mas isso precisa uma sociedade se reconstruir nessa questão, porque o fato de a gente ver uma sociedade moderna, em que os pais têm que trabalhar, ou às vezes uma família mono também, que a mãe tem que trabalhar, o que potencializar pelo sistema e pela rede de garantia para que isso possa acontecer sadiamente para seus filhos. É preciso repensar o que precisamos fazer e potencializar a família. Eu sempre falo que a família é a raiz, os outros são pontos, os filhos são as árvores que vão desenvolver. Se essa raiz não for protegida e potencializada, tudo vai, me parece, que reduzir a zero. É importante que nós tenhamos consciência que Estado e sociedade têm que construir novas referências de proteção à infância desde o seu ventre. Muito bem. O Cássio, por exemplo, as UMEIs, ou seja, é uma política pública alternativa. Os pais podem colocar, no caso monoparental, como o doutor Ananias disse, só tem mamãe e filho, e filhos. Então, leva para uma UMEI, no caso aqui de Minas Gerais, as UMEIs pelo Brasil, ou uma outra instituição pública que vá tratar dessa criança, cuidar dela e proteger. Mas é importante a atenção. Eu sempre oriento a todos, quando buscam um conselho, Júlio,
estar atentos. Porque quando nós conhecemos os nossos filhos, sabemos sobre um comportamento padrão. Saiu do padrão e de criança para criança, de menino para menina, muda-se o padrão. Mas observando o filho ou os filhos, temos condições de estabelecer um padrão de sono, de fala, de alimentação, de comportamento. Saiu do padrão, procure a ajuda de um especialista, um psicopedagogo, um psicólogo, um pastor, ou seja, uma equipe de referência, o próprio conselho tutelar, para que se inicie uma observação, talvez fora de casa, na escola, nos ambientes onde a criança está inserida. Então, atenção com os filhos. Só aproveitando, professor, só para lembrar que um outro índice também sério de violência se encontra exatamente nas unidades de ensino. É importante observar que precisamos também ter cuidado de quem são os nossos educadores, como capacitamos, como damos conteúdo na formação no mundo acadêmico, para que eles tenham condições de proteger também essa criança na UMEI e nas escolas. É isso Doutora mesmo, Ananias, preste atenção. aproveitando para o nosso telespectador, o que é o CEVAM e qual é a atuação dele? CEVAM, Centro de Voluntariado de Apoio ao Menor. Né? A Estante, em outra emissora, questionava também o apoio ao menor, por que nós não alteramos a terminologia. Aí nós somos co-irmão também, no Pastoral do Menor, né? Essa terminologia para nós não tem muito sentido. O problema é o conteúdo com que realmente possamos trabalhar. O CEVAM desenvolve 2 programas, um deles é o avaliamento afetivo, né? Que temos a parceria também, né, das unidades vinculadas ao Ministério. E temos também um outro programa de apoio legal. São 2 programas básicos que nós temos. O apadrinhamento afetivo ocorre com porta aberta, porta acessível do Natal, mas ele se desenvolve durante todo o ano, aos finais de semana, onde as crianças que estão abrigadas e adolescentes possam conviver, que é o nome do programa, né, com as famílias da cidade nos finais de semana e datas significativas. E férias escolares. E podem, inclusive, viajar. Nós estamos hoje mais ou menos com as 80 crianças viajando por países fora, com a experiência de uma oportunidade que dificilmente teria. E as famílias, gratas de Belo Horizonte, estão correspondendo. O outro programa é de um apoio legal. É um programa que nós temos para contribuir na celeridade dos processos dessas crianças no juízo. Ok? E nós não podemos também abarcar todos no universo. Então, estabelecemos que aquelas que estejam no programa de apadrinhamento possam também ter o apoio jurídico dos nossos colegas do Centro de Voluntariado para melhor chegar a uma conclusão mais rápida da sua situação no processo de desligamento. Porque o fundamental é que a criança passe o menor tempo possível no abrigamento. Então, são os 2 programas que nós temos. Estamos já desde 1982, solidificado em 86. Já temos por aí algum tempo de caminhada, sendo que o programa de apadrinhamento é de 1999. É uma parceria com o Juizado da Infância. O programa só consegue desenvolver com a parceria com a infância. São os 2 programas nossos que estamos aí contando com a colaboração e o voluntariado de todos. Bacana, muito bem. Viviane, eu estou vendo aqui você coordenadora política do IPG, que é o Instituto de Políticas Governamentais do Brasil. Está feliz com as políticas governamentais do Brasil em relação às nossas crianças? Temos muitas, né? Na verdade, temos 4 grandes políticas. Uma delas abarca a questão do abrigo, né? A questão desse apadrinhamento também, que é a Política Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente. Nós, hoje, temos políticas que elas tratam da criança e do adolescente de uma forma bem compreensiva, desde a convivência familiar e comunitária, até a questão do atendimento socioeducativo, mas são políticas muito recentes. Né? Então, essas políticas, elas datam de 2006, mais ou menos, para frente, ou seja, são políticas ainda em construção, que enfrentam uma série de limites institucionais, limites de implementação, porque são políticas que precisam necessariamente de uma rede de atores sociais e políticos também. Até que ponto, sem querer cortar teu raciocínio, Sim. mas você está falando, eu sei que você, a sua área é ciência política, até que ponto essas políticas têm um viés ideológico, assim? Até que ponto, por exemplo, dependem de partidos de esquerda que estão no governo, como o PT, por exemplo? O PT tem um cunho social muito claro, né, na implementação de políticas públicas. Agora nós temos o PT no governo do Estado. Provavelmente, as políticas públicas na área social serão mais fortalecidas.
Mas você falou de 2006. 2006 para cá, o fato de partidos de esquerda estarem, né, na gestão da federação, do país, e de alguns estados da federação, isso facilitou a implementação de políticas públicas com crianças? Ou você percebe que isso vai além da questão ideológica do partido? Sem dúvida, Cássio, facilitou. Né? As políticas de promoção de direito de criança e adolescência no Brasil, elas datam as primeiras de 1990. Né? Então, o Fernando Henrique ele cria o Departamento da Criança e do Adolescente, mas ainda muito enfraquecido institucionalmente. E esse departamento, ele se transforma na Secretaria Nacional de Promoção de Direitos da Criança e Adolescente em 2003 com o governo Lula. Sem dúvida, há sim um fortalecimento institucional e, acima disso, um fortalecimento orçamentário, sim, que é o que interessa. A verba, né? Se não tiver tapinha nas orçamento, costas, não há né, implementação da política e não adianta tê-la elaborada se ela não pode ser implementada. Mas a política de promoção de direitos, ela está muito alicerçada na sociedade civil. Todo o movimento para institucionalizá-la, né, no governo em si, federal primeiro e depois estadual e municipal, vem de grupos organizados da sociedade civil. Foram esses grupos que na década de 80 conseguiram colocar um artigo 227 na Constituição Federal que determina o dever do Estado em proteger a criança e o adolescente, né, com foco na convivência familiar e comunitária. Então, são esses grupos que têm pressionado os nossos governantes a atuar nessa área. É a verdadeira política, né, Viviane? Se você Exatamente. pensar, porque isso é ser cidadão, né? Se delegar só para o político de carreira, né, ou que tem um cargo público, né? Mas quando a sociedade civil se organiza, isso dá solidez. Aí vira uma política de Estado mesmo, não uma política de governo que dependendo do partido que está lá, ela é implementada. Dependendo, muda. Quando a sociedade civil está organizada, e o doutor Ananias mencionou algo interessante, né? Que a adesão da sociedade, né, doutor? Sim, é fundamental. Fundamental, né? Fundamental. Neste ano, por exemplo, nós temos 25 anos de ECA, não é verdade? Sim. Viviane está dizendo, estamos ainda engateando em política, somos novos. Só que o tempo da infância é diferente em todos os organismos. É preciso que a gente perceba também essa questão. E ela falou muito bem que a sociedade civil realmente pode ser alavancar a política. Mas é preciso também que o Estado esteja na consciência de fortalecimento da sociedade civil. Observe que nessas conferências que teremos este ano, Conferência Nacional de Direitos de Criança e Adolescente, a temática é Plano Decenal e Fortalecimento dos Conselhos de Direitos, onde a sociedade civil organizada se encontra, na verdade, institucionalizada. E sentimos, neste momento, da necessidade de quê? Fortalecimento de Conselho de Direitos significa fortalecimento da sociedade civil organizada na temática da infância. E aí a sociedade precisa perceber também, como sociedade e família, a importância dos Conselhos de Direitos e dos Conselhos Tutelares, fundamentais. Qual o processo de chegar nesses conselhos? Como a sociedade civil deve chegar e deve participar deles? Né, para ter capacidade normativa, deliberativa. E falamos, por exemplo, de orçamento, mas não basta orçamento, precisa orçamento e ter dinheiro, porque orçar é uma coisa, dinheiro outra. Então é preciso entender que parcela de dinheiro vai ser convertida para a infância. Nós falamos muito da renúncia fiscal, o país orça mais ou menos 500 milhões, 600 milhões por ano para a renúncia fiscal, matemática dos fundos, e não se consegue operacionalizar nem 20% no país inteiro. Ou seja, dinheiro está orçado, mas não está chegando bem na ponta da infância. É preciso entender que a convergência do recurso para a efetividade da infância é indispensável, em obstante. E daí que vem o 227, em família, Estado, sociedade. E vem o quarto do ECA com comunidade. Ou seja, esse organismo assim interagindo é que vai ter uma infância protegida. Ivan, diante dessa... Só pegar um gancho, que eu queria até que você fizesse a pergunta. Porque ele está falando, o doutor Ananias falou, Viviane falaram, das questões das políticas públicas e da necessidade de que elas sejam respeitadas e as verbas cheguem na ponta. Muitas vezes as verbas não chegam na ponta. É preciso que a justiça também funcione. Não basta o executivo criar programas, a justiça precisa de estar ali fiscalizando. A gente está com o procurador, doutor Miguel Najib, que é procurador da Justiça de São Paulo.
Eu queria que você pegasse, pastor Walsh, por favor, conversasse com ele, né, e fizesse aqueles apertos que o senhor sabe fazer aí, né, sobre essa questão da procuradoria com relação à questão da infância. Tá? Eu queria que o doutor Miguel entrasse aí na linha, eu acho que ele está no Skype, se não me engano, é isso mesmo? Bom dia, doutor Miguel. Bom dia, tudo bem? Como vai, Cássio? Tudo jóia. Eu vou passar a bola para o pastor Washington, que está cheio de perguntas difíceis para o senhor aqui. Tá bom. Ei, doutor Miguel Najib, bom dia, prazer. Bom dia, Washington, tudo bom? Tudo, obrigado pela honra e privilégio de estar conosco. Doutor Miguel Najib é muito respeitado no nosso país, um jurista respeitadíssimo, um trabalho relevante aí no estado de São Paulo e por todo o nosso país também. É uma honra ter a sua presença, o senhor ter liberdade para tratar conosco dos temas de referência do trabalho que o senhor já tem brilhantemente executado aí em nossa nação. E muito bem-vindo, o grupo de discussão aqui, o tema é Infância Protegida, o qual o senhor domina bem, tem feito com excelência aí em São Paulo, viu? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de participar do programa. Eu estou acompanhando a discussão desde o começo. Realmente é um privilégio assistir um debate de tão alto nível como o que vocês estão promovendo aí. Eu acho que os seus telespectadores devem estar muito contentes com isso. Eu quero só fazer uma observação. Eu não sou procurador de justiça. Eu sou procurador do Estado de São Paulo. É diferente, são carreiras diferentes, né? Agora, eu desenvolvo desde 2004 um trabalho pessoal que não tem nada a ver com a Procuradoria do Estado, voltado à defesa das prerrogativas da família na educação dos filhos, na educação moral dos filhos. Então é esse o trabalho que eu tenho desenvolvido por meio de um site chamado Escola Sem Partido desde 2004. Eu entendo que é fundamental preservar, fortalecer a família, porque sem a família nada vai acontecer. A infância ficará desamparada e desprotegida. Então, por mais que a família seja atacada, a instituição da família tem sido duramente atacada por todos os governos que nós temos tido ultimamente. E esta é certamente a principal razão dos problemas que nós temos vivido em relação à infância no Brasil. Então, só isso como uma introdução desse tema que nós vamos tratar. Sim, muito bem, obrigado por ter nos corrigido. Como nós trabalhamos com muitas pessoas ligadas à área da justiça, aí a gente nomeia todo mundo como justiça, né? Daqui a pouco a Damares Alves também deixa de ser pastora e assessora parlamentar e passa a ser procurador de justiça no parlamento. Bom, muito obrigado por nos esclarecer. O trabalho sobre escola sem partido, que é uma referência aí do seu trabalho, o que o senhor tem feito. Esse tema, doutor Miguel Najib, sobre o direito da família, o direito moral da família. O direito da família é tratar de questões morais e não, por exemplo, da escola, do professor, dos conselhos, da Secretaria de Estado, município e do MEC. Enfim, como tem sido esse trabalho? Que tipo de alcance o senhor tem tido com essas abordagens de ações assim, não só de ação, mas de resultado efetivo sobre este tema? O pai e a mãe no direito legal de trazer a instrução moral aos seus filhos. Bem, o programa começou com o pastor Cássio fazendo uma citação do Deuteronômio. E a citação dizia o seguinte, eu vou ler aqui porque eu abri coloquei isso, só um instantinho. Achei muito pertinente e providencial, né? Diz aqui o Deuteronômio, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. A questão é que, muitas vezes, o que uma criança aprende em casa com os seus pais, ela recebe na escola uma mensagem completamente contrária àquilo que ela aprendeu com os pais em casa. Então é como se os pais construíssem dentro de casa um edifício de valores e esse edifício fosse desconstruído quando a criança vai para a escola. Isto é um crime, isto é um abuso intolerável da
da liberdade de ensinar que o professor tem. O direito das famílias na formação, o direito dos pais na formação moral dos filhos, além de ser um direito natural, um direito que está de acordo conforme a lei de Deus, ele também está previsto numa Convenção Internacional sobre Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário. É a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. O artigo 12 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos prevê expressamente que os pais têm direito a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Quer dizer, se os pais têm este direito, então a escola precisa respeitar esse direito. A escola, e não apenas a escola, o governo, que está acima da escola, deve respeitar esse direito, e o professor, que está dentro da sala de aula, também tem a obrigação de respeitar esse direito da família. Doutor Miguel. Pois não. Quem fala é Cássio de novo aqui. Oi, Cássio. Eu vou longe agora, vou voltar lá na Grécia clássica, lá na Aristóteles. Mas é engraçado que eu acho que muita gente acaba, do governo, né, eu estou dizendo dos diversos governos atuais, acaba usando princípios aristotélicos lá da Grécia Antiga, sem até saber que estão fazendo isso. Mas lá na Grécia Antiga, Aristóteles, na ideia de Estado, e o senhor sabe muito bem isso, entendia que o Estado tinha ingerência sobre a vida dos filhos. Aristóteles achava que os filhos tinham que ser de todos, né? Tanto que ele abria a possibilidade de casamentos, né, poligamia normal, porque o filho não podia ser da família. O que a gente percebe hoje é que há uma ingerência forte do Estado exatamente dentro da família. São programas, são projetos, sobretudo dentro da educação pública, são cartilhas, são livros didáticos que afrontam ao direito do pai e da mãe de criarem seus filhos, sobretudo no aspecto religioso e também no aspecto moral. O que o Estado, e aí o senhor é um procurador, né? Quais os órgãos, quais as pessoas do poder público podem ajudar o cidadão comum, o pai e a mãe que se sentem agora desprotegidos, de não poderem criar os filhos, porque, como o senhor disse, constrói em casa e a desconstrução ocorre na escola e às vezes na escola pública mesmo. A escola pública, certamente a escola particular também. A única escola que tem direito de se meter nesse campo é a escola confessional, na qual os pais escolhem a diretriz, ao escolherem a escola, escolhem também a diretriz moral e religiosa que eles esperam que os seus filhos recebam. Então, a escola confessional, é importante deixar isso claro, é uma espécie de longa-manos da própria família. Mas a escola confessional está escrito lá, em cima da escola católica, escola evangélica. Então, o pai, quando matricula o seu filho numa escola confessional... Travou um pouquinho lá, mas... a escola não confessional, a escola laica, não tem esse direito. Como a escola, ou o Estado, ou a escola pública, ou a particular, invade a esfera moral numa disciplina obrigatória, ele está cometendo pura e simplesmente uma ilegalidade. Uma ilegalidade. Acontece que o governo não reconhece isso. O governo passa por cima, eu digo o Estado brasileiro, e nas três esferas, na esfera municipal, estadual e federal, eles atropelam completamente a Convenção, esse dispositivo, esse artigo 12 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que assegura taxativamente o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Então, isso afronta, ademais, Cássio, afronta a liberdade de crença assegurada pela Constituição. O estudante, ainda que ele seja menor de idade, ele tem a liberdade de crença, a liberdade de consciência e de crença assegurada pela Constituição. Então, o professor não pode se aproveitar da presença obrigatória de um aluno dentro da sala de aula para tentar inculcar, esse verbo que você utilizou no começo, na mente dos alunos, as suas próprias concepções de mundo, os seus próprios valores, que não são sequer os valores do Estado. Veja bem, você pode ter um professor, por exemplo, que ache muito bonito, digamos, o homossexualismo. E aí o que ele vai fazer? Ele vai transmitir os seus valores morais a respeito desse tema, que é um tema controvertido. Nem entro no mérito para saber se é bonito ou se é feio, mas desde logo é um tema controvertido. Quer dizer, então, que um professor vai abusar da presença obrigatória dos alunos
crianças em processo de formação, registros, crianças de 10 anos, 12 anos de idade, cuja consciência está sendo formada. Então, o professor se aproveita da presença obrigatória do aluno, da audiência cativa, literalmente cativa dos alunos, para tentar convencê-los, para tentar fazer que eles prestem adesão à sua própria escala de valores morais. Isso é um abuso intolerável. Os pais não podem permitir que isso aconteça. E recorrer a quem? à justiça, se necessário. E recorrer a quem, doutor Miguel? Ao Poder Judiciário. Não há outra solução. Infelizmente, o Poder Executivo está comprometido com determinadas agendas, Cássio. Agendas que se chocam com os valores da imensa maioria da população brasileira. E eu não preciso nem dizer do que... Eu vou dar um exemplo. A questão do combate à homofobia, por exemplo. Que tem sido evidente que não se pode discriminar uma pessoa pela sua opção sexual, não se pode agredir uma pessoa, mas também não se pode usar o combate à homofobia como um pretexto para fazer a promoção de determinados comportamentos ou opções sexuais, que é o que o governo vem fazendo nas 3 esferas. Isso é muito sério. É verdade. Doutor Miguel, a gente gostaria muito que o senhor continuasse aí com a gente, agradecendo já de antemão sua participação, mas continua com a gente que nós temos o Dr. Shelby também no telefone. Bom dia, Dr. Shelby. Bom dia, amigos. Tudo bem, querido? Bom dia a todos. Bom dia, doutor Miguel. Prazer estar aqui. Pastor Washington. Bom dia, Guilherme Shelby, é uma honra, um privilégio ter o senhor conosco, procurador federal aí em Brasília. Acho que eu acertei agora, né, meu amigo? Homem de Deus, homem que Deus tem levantado aí na nossa nação, nas nossas igrejas, mas também aí na esfera que o irmão tem sido levantado para trabalhar. É uma honra ter sua presença aqui conosco. Dr. Miguel Najib fez de forma brilhante a explanação sobre esse direito moral dos pais, sobre a intervenção do professor em questões morais, e ele citou aí a possibilidade de recorrer à justiça. O senhor, como um procurador federal, que ações práticas, o senhor da última vez que participou conosco, com a Damares Alves, em referência à matéria do Fantástico sobre infanticídio, nos trouxe de uma forma tão simples e brilhante as possibilidades dos pais nessa intervenção. Se o senhor puder relatar novamente, citar para nós novamente caminhos possíveis àquele pai simples, aquela pessoa que não tem conhecimento sobre os direitos, sobre a lei, qual é o caminho, fluxo que ele pode ter para poder garantir os direitos ao seu filho, Dr. Guilherme Shelby? Bem, eu queria apenas fazer uma consideração e Dr. Miguel Najib, que nos inspirou muito a pensar sobre o tema, e temos aprendido muito com os ensinamentos, com o conhecimento e a orientação sempre precisa que temos obtido no site do Escola Sem Partido. E o que a gente observa é que a educação se transformou em um local onde a lei não tem poder, porque existem leis, a Constituição, tratados internacionais que têm força de Constituição no Brasil, que estabelecem, organizam direitos e deveres em relação à família, à educação, à criança e adolescente. E a família tem um protagonismo que a Constituição garante. A criança tem direito à sua família natural. Esse princípio permite a lei posteriormente dizer que a família e o Tratado de São José da Costa Rica determinam que a família é que deve estabelecer os valores morais e religiosos para os seus filhos. É direito constitucional da criança. Muitos professores desconhecem essa norma e eu queria só salientar que o que está acontecendo no Brasil é que um grupo radical, extremista, minoritário, e são pessoas de cunho político e ideológico, não tem nada a ver com gays, com negros, com minorias ou discriminados. São políticos ideológicos, eles estão colocando em prática uma pauta revolucionária usando os discriminados e usando as pessoas que sofrem preconceito. Então é preciso deixar bem claro isso, porque é importante saber do que estamos falando. E muito bem, o que está acontecendo? Muitos professores desconhecem os direitos da família. Eles desconhecem que a família que tem primazia na orientação moral dos filhos. Eles desconhecem que é a família que incumbe a educação e a criação dos filhos.
É a família que pode decidir, e é uma decisão da família, que ao Estado ou a ninguém. É uma liberdade institucional da família decidir sobre questões morais, questões religiosas. O Estado não pode se intrometer nisso. E essa até é uma garantia para o professor estar protegido. Então eu acredito que diante desse quadro, o doutor Miguel colocou, de questões de intromissão, de ilegalidade, de abuso, imagine cada professor, entra um professor na sala de aula, pessoal, usar maconha faz bem. Entra o outro, não, olha, então qual o valor moral? Um entra e diz, olha, o aborto deve ser praticado, o outro diz, não, o aborto, e você entra num contexto até mesmo de criminalidade, incentiva práticas contrárias à lei, sendo o professor o protagonista dessa corrupção, porque a criança tem que ser ensinada a obedecer leis e não a desobedecer. O que está acontecendo hoje no Brasil é que muitos professores, alguns porque são radicais partidários ideológicos, mas muitos estão indo assim na inércia, porque os materiais didáticos já vêm contaminados com isso do MEC, e esses materiais didáticos incentivam professores a propagar uma ideologia moral que as famílias não sabem que está sendo feito em sala de aula. Alguns materiais didáticos chegam mesmo a dizer para os alunos de 8, 7 anos de idade, não conte para os seus pais quando você for se masturbar, no caso específico dessa terrível corrupção de incentivo à masturbação em escolas públicas, por meio de material didático do Ministério da Educação. Então, diante desse quadro, a primeira atitude da família é colher provas. A família não pode ouvir bem os seus alunos, conversar com os professores para evitar denúncias ou encaminhamentos que não sejam verdadeiros. Shelby, então, é o primeiro passo. Guilherme Shelby, que tipo de materialização seria essa? Como coletaria essas provas? Orientar os filhos a levar celular para a escola e gravar o áudio, tomar depoimento de outro colega, de outro professor? Como poderia criar estas provas, levando-se em conta que a situação acontece com crianças? Exatamente. Bem, então, em relação ao celular, muitas escolas proíbem que você vá com celular. Mas se você está tendo uma situação de lesão de direitos, por exemplo, a criança chega em casa e comenta fatos, o pai tem que ter muita inteligência. Ele, quando vai falar com o filho, não pode deixar o filho perceber que o filho foi vítima de um abuso, de uma corrupção, e deve buscar, sem que o filho perceba, entender o que está acontecendo. Porque muitas vezes a criança que é vítima dessa atuação criminosa de alguns educadores, mas de muito material didático, eu quero salientar, muitas crianças não percebem o abuso e não vão falar para o pai porque elas ainda estão em desenvolvimento, e se você fala para uma criança determinadas coisas, ela tem aquilo como se fosse, ainda mais sendo o professor que está falando. Tem uma autoridade que a família delegou à escola, mas a família não sabe que o professor está abusando dela. Mas eu diria que o primeiro passo, viu, Washington e amigos, o primeiro passo é que cada família, cada pai, cada mãe, veja o material didático, leia com atenção. Isso vai ser imprescindível. Ótimo. Quando comprar o material didático, olha, eu proponho até que igrejas, pessoas que estejam interessadas na defesa da infância, você tem uma escola próxima? Alguém da sua escola, da sua igreja, está estudando nessa escola? Traga esse material didático para as igrejas. Tem gente que pode, é o que nós queremos, né? Estimular pessoas do bem a apoiar as famílias. Então, olhar o material didático, porque o material didático é escolhido no ano anterior para o ano seguinte. Então, por exemplo, esse final de ano, lá por agosto, setembro, não sei quando, as escolas já escolhem o material didático para o ano de 2016. Então, nós temos aí meses para fazer essa verificação. Então, nós podíamos iniciar esse trabalho que será permanente. Mas cada família também deve fazer isso e examinar o material didático, porque alguns já constam até desenhos eróticos. Isso aí já é constatado em vários. Desenhos eróticos, até
mesmo mostrando um menino se masturbando e estimulando crianças de 8 anos a se masturbar. Então isso é uma intromissão absurda. Em São Paulo aconteceu isso, em Recife também. Então, agora, uma vez que, às vezes não é um material didático, mas é muito importante dizer que isso já está vindo nos livros didáticos. Isso é muito grave. Achando o livro didático comprometido, o primeiro elemento agora é buscar um apoio jurídico. É preciso um advogado, porque nós também apresentamos alguns, no site do programa Proteger, algumas orientações básicas, mas é preciso que a pessoa recorra a um advogado, porque quando o material didático apresenta uma violação de direito, com uma orientação abusiva ou um desenho abusivo, então o que acontece? Surge ali para a família um dano moral, porque a criança está sendo submetida a algo que a lei proíbe. Esse dano moral pode ser buscado na Justiça Especial de Pequenas Causas. Então, individualmente, o pai pode ir à justiça em nome do filho. Doutor Guilherme, existe algum advogado público, não sei como é que a gente chama. Existe defensoria pública. Sim. Mas eu queria salientar o seguinte: quando eu estou mostrando esse caminho de entrar com ação de dano moral contra o professor e contra a direção da escola, eu acho que antes de ir à justiça, é muito possível que, tendo esse conhecimento, tendo a prova, o material didático, sendo a questão do material didático, tendo o advogado que buscou isso, então nós podemos ir na escola, e aí eu estou falando de família ou famílias, ou associação de pais. Pode ir dizer o seguinte: olha, escola, vocês estão violando o direito, e nós queremos que você pare com isso. Muitos professores vão parar, porque eles vão perceber que se eles continuarem ministrando aquele material didático, aquele conhecimento abusivo, que às vezes eles achavam que podia, mas não sabiam da lei. É interessante observar que muitos vão parar de praticar esses atos abusivos na educação contra os alunos, porque vão tomar conhecimento da lei. E aí eu creio que nem ação vai ser necessária, porque vai haver até mesmo arrependimento deles. Para os que não se arrependerem, porque eu creio que é possível sempre esgotar, primeiro, os mecanismos de solução consensual dos conflitos. E é necessário que a gente venha com entendimento, venha com a lei. Não é uma questão psicológica, subjetiva, não, é objetivo. É Conselho Federal de Psicologia que diz que criança não pode ser exposta a situações para as quais ela não tem uma capacidade de entendimento. Nós não estamos falando só de uma questão da família discordar. Nós estamos falando do Conselho Federal de Psicologia, nós estamos falando de leis e da Constituição e de decisões de tribunais, que são absolutamente unânimes em vetar, em reprimir a exposição de cenas pornográficas, obscenas ou de temas complexos que fujam ao conhecimento da criança. É o princípio da vulnerabilidade psicológica da criança, ou fragilidade psicológica. Criança não é um adulto pequeno. Então, temas da sexualidade adulta não podem ser apresentados à criança. Por quê? Porque a criança exposta àquela informação, não se trata de outra coisa. A mera informação é abusiva. É a psicologia, o Conselho Federal de Psicologia e a maciça maioria dos conselhos nacionais europeu, o Conselho de Autorregulamentação Publicitária europeu, americano, brasileiro, reconhece essa fragilidade psicológica da criança. E o Brasil está praticando um crime de lesa pátria ao rasgar e ao abusivamente expor crianças nas escolas e na mídia a temas que são, por si só, abusivos ao entendimento de crianças. Doutor Shelby, doutor Miguel, nossos convidados, vou pedir só um minutinho de silêncio, de sua paciência um pouquinho. Né? É o tio Uli mesmo. Ele está acostumado com as crianças. Silêncio, crianças. Nós vamos para um intervalo rapidinho, telespectador, se eu fosse você, eu não saía daí, não sei se você está entendendo a grandeza desse momento.
Então fica com a gente já volta. Mas você que está com a gente desde o começo, nós estamos tendo um debate aqui especial falando sobre infância protegida. Estou recebendo aqui o pastor Washington, a Lília, a Ananias, o Ivan, por Skype, queridos convidados como o Dr. Miguel Najib, também o Dr. Guilherme Shelby. E a gente gostaria muito de agradecê-los. Pastor Washington, seria um momento especial para a gente ter essas considerações finais, né, dos nossos queridos convidados. É isso aí. Também. Doutor Miguel Najib, muito obrigado pela sua presença, pela sua explanação. Espero ter o privilégio, nós da Rede Super e também os nossos telespectadores, de ter outro momento com o senhor, com mais tempo. Somos uma equipe ampla, tem mais 2 pessoas também para participar. Doutor Guilherme Shelby, muito obrigado pela brilhante explanação do tema, as possibilidades que tem o pai e nós como sociedade de buscarmos esse direito, o direito de ensinar às nossas crianças os princípios morais. Eu queria pedir que deixasse as considerações finais. Dr. Guilherme Shelby, seu site, contatos e as considerações finais e logo depois Miguel Najib. Fica à vontade, Dr. Guilherme Shelby. Dr. Guilherme, o senhor nos ouve? Será que a linha do Skype deve ter? Dr. Guilherme ou Dr. Miguel? Miguel Najib, o senhor está no ar? Eu estou ouvindo, não sei se vocês estão me ouvindo. Sim, agora nós ouvimos o senhor. Então pode ser com o senhor, Dr. Miguel Najib, seu site, contatos e considerações finais. Bem, como eu disse, desde 2004 nós temos um site chamado www.escolasempartido.org e nesse site nós, entre outras coisas, nós lutamos pelo respeito ao direito dos pais de dar aos seus filhos a educação moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Eu quero me despedir agradecendo a oportunidade de participar desse programa, citando uma passagem do Evangelho de São Mateus, Mateus 18, 5, ele diz assim: quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho ao pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Cada professor devia pensar nisso antes de entrar numa sala de aula e antes de colocar em risco a fé dos seus alunos em Jesus Cristo, em Deus, porque esse é um poder que o professor tem muitas vezes. Às vezes é um professor materialista, um professor ateu, que não respeita enfim, não tem fé, e ele, talvez um orgulho, talvez uma atitude de orgulho, de querer convencer o mundo das suas próprias convicções, acaba querendo transmitir esses valores aos seus alunos, crianças muitas vezes, e coloca em risco a fé, a crença, que é o valor mais precioso que essas crianças têm. Então é esse o recado que eu quero deixar aqui, e aí mais uma vez agradecer esse privilégio de participar do programa. Muito obrigado. Nós agradecemos, esperamos ter o senhor novamente conosco aqui numa nova oportunidade. Dr. Guilherme Shelby, o senhor nos ouve? Guilherme Shelby deve ter caído a ligação. Dr. Guilherme Shelby, muito obrigado. O site é o Programa Proteger. .org.br. Tem muita dica interessante para você, pai, você, professor, que quer entender mais sobre como trabalhar de forma legal essas questões polêmicas. Programa proteger.org.br. Ivan, oi Ivan, o senhor está aí quietinho, muito obrigado pela sua presença. O Ivan é diretor da Atrio Consultoria, também tem aí muitos programas, projetos, trabalha com a KNH no Brasil, com o Ministério Criança Feliz, consultor nosso em Lagoinha, lá do Espaço Infância Protegida. Muito bem-vindo. Como trabalhar essa rede, Ivan, para fortalecer a garantia de direitos da criança? Obrigado, pastor. É um prazer estar aqui. E me chamou muita atenção, algumas questões foram levantadas aqui no debate, que está sendo um debate muito rico, muito bom, importantíssimo para a família, para a igreja, para todos aqueles que querem proteger, né, as crianças. Me chamou a atenção quando o doutor Ananias citou, né, o artigo 4º do Estatuto da Criança e Adolescente, a inclusão da palavra comunidade, né, em relação ao artigo 227 da Constituição. É preciso nós pensarmos que um dos aspectos da proteção, mesmo quando nós falamos de políticas públicas, dos conselhos, dos programas, mas um dos aspectos é a comunidade. É preciso pensar que as ações de proteção, elas precisam se dar também no aspecto da comunidade, dos relacionamentos que são estabelecidos e dos equipamentos e espaços que existem numa comunidade. Um supermercado pode ser um espaço de proteção. Uma cooperativa de táxi numa comunidade pode ser um espaço de proteção para aquela comunidade. Mas nós precisamos pensar também a igreja como esse local, esse espaço de proteção. Que ações a igreja promove?
que tipo de conscientização que ela traz, tanto interna, né, para os seus membros, mas também fora, para a vizinhança, né, para chegar até outros espaços, outras instituições, outros órgãos que estão ali na comunidade. Isso é muito importante. Quanto mais nós conseguimos ampliar o leque de visão, o leque de pessoas, instituições envolvidas, né, comprometidas em proteger a criança ou adolescente na comunidade, eu penso que nós vamos avançar um pouco mais. Né? Já foi falado da família, mas eu queria começar destacando. Né? Nós precisamos investir nos espaços comunitários, dentre os quais eu reforço a participação da igreja, que é fundamental. Muito bom. E a igreja, inclusive, Ivan, eu acrescentaria, participando dos espaços já institucionalizados. O Conselho Tutelar, ele é de representação da própria sociedade, dos próprios cidadãos que são eleitos entre os seus pares. Então, você como pai, como mãe, você deve ocupar as cadeiras nesses espaços, porque são nesses espaços que há um atendimento especializado para as crianças, adolescentes, que há uma proteção, que há, na verdade, uma reflexão sobre o que pode ser feito e como se fazer. Então, você como pai, como mãe cristão, que tem o conhecimento da palavra de Deus, deve sim ocupar esses espaços, não só o conselho, como o conselho tutelar, mas os conselhos também de políticas, da assistência social, de promoção dos direitos da criança e do adolescente, porque se nós não ocupamos esses espaços, outros ocuparão. E aí, eles é que definirão o que vai acontecer, quais serão as ações a ser tomadas, e nós precisamos tomar posse desses espaços de influência, de poder, para que a gente passe a ter voz, a ter voto e a falar, olha, nós queremos assim, nós vamos influenciar dessa forma. Sim, e aproveitando, quando você cita sobre o Conselho Tutelar, eu queria informar ou lembrar a todos os telespectadores que estão no Brasil que esse ano será a primeira vez eleições unificadas para Conselho Tutelar, ou seja, todos os municípios do Brasil, né, que possuem Conselho Tutelar, eles estarão realizando eleição para Conselheiro Tutelar. Isso é muito importante. Procure a assistência social do seu município, procure o próprio Conselho Tutelar do seu município, se informe para que você possa participar ativamente, seja como candidato, seja como alguém que vai trabalhar para que hajam candidatos que, de fato, sejam comprometidos com a defesa da infância. Muito bem. Eu não sei se já estamos no ar com a Damares e com o Dr. Sérgio Arfuch. Se sim, bom dia, doutora Damares Alves, pastora Damares Alves. Devem estar tentando contato, né? Ah, sim, então ainda não está no ar? Não. Então, doutor Ananias, dentro dessa perspectiva da abordagem da Viviane, como tem sido o trabalho do Conselho Estadual do Direito da Criança e do Adolescente nessa perspectiva? Nessa perspectiva, professor, é importante que a gente possa registrar, este ano singularmente, Minas Gerais deverá participar do processo unificado dos conselhos tutelares. Teremos uma reunião, inclusive, hoje à tarde, por coincidência, para tratar dessa matéria, e também da eleição do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, onde a Viviane colocou muito bem, onde a população deve, na verdade, participar, não só como eleitor para o Conselho, mas como também membro do Conselho. São esses organismos que, na verdade, traçam as normativas e diretrizes da política para a infância no estado de Minas Gerais. É isso importante porque, quando a Constituição brasileira referencia-se que a democracia exerce também de forma direta, nesse direto está, leia-se, Conselhos de Direito de Criança e Adolescente, que são normativos, deliberativos nestas matérias. Complementa a Constituição. Vale aqui também lembrar, pastor, que as colocações, tanto do Miguel como do Guilherme, é uma observação que parece que Viviane pode nos contribuir com isso também na área acadêmica. A academia, me parece, não tem dado ênfase à interpretação da aplicação dos tratados internacionais que protegem a infância na sua aplicação no Brasil. O professor que sai sem o conhecimento dessas normas, na verdade é porque vem da academia que não os transmite para ele. Os tratados estão hoje na Carta da República como emenda constitucional pelo artigo 5º, parágrafo 3º da Carta da República. Entretanto, não há no conteúdo acadêmico a transmissão desse conhecimento. Então, este direito fundamental da criança e do adolescente no Tratado Internacional fica vazio no Brasil. Sim. Aí é importante a colocação dos nossos dois professores, que foi tanto o Miguel como o Guilherme, e para que valha também para nós aqui e também para a nossa comunidade a importância de cobrar
do Estado brasileiro a aplicação dos tratados na proteção da criança e adolescente. Muito bem. Me permita também introduzir um novo assunto. Bom, está dentro do Infância Protegida, que até o promotor, Dr. Miguel Sérgio Affusch, também fala dele com propriedades. E eu sei que o senhor domina muito, que é a redução, ou seja, a redução da maioridade penal proposta. Se realmente este é o caminho, quem milita, quem trabalha diariamente com este assunto, lidando com a criança, com o adolescente, conhece os meios, tanto de um e de outro, onde a gente tem o sistema prisional e as medidas socioeducativas. Como o senhor poderia trazer para nós essa perspectiva do Conselho Estadual, do senhor, sobre realmente resolveria o problema se nós diminuíssemos a maioridade penal? Olha só, o Conselho Estadual já tem uma nota pública, né, editada sobre essa matéria, contrário à redução da idade penal, que é na sua forma direta, como propõem alguns parlamentares, e que é na sua forma indireta também, como o senador Luiz propôs. Sim. A direta é aquela que já fixa a redução para 16 anos. A indireta é aquela que estabelece a possibilidade de desconsideração da idade penal, ou seja, não reduz propriamente dito, mas o promotor teria o direito de desconsiderar a idade para processar o adolescente ou a criança como adulto. São duas propostas que, na verdade, contraria todos os princípios republicanos, democráticos e cristãos, sobretudo cristãos também, porque nós sabemos que a liberdade está acima de tudo. É o primeiro compromisso que o homem deve ter junto com a vida. Reduzir uma idade penal de um jovem cuja maturidade psicológica e até biológica de alguns anos ainda não está aperfeiçoada, constitui-se um crime contra a humanidade, sim, porque nós estamos estimulando que estes seres ainda em formação sejam tratados como adultos num sistema penal brasileiro que, infelizmente, não tem ressocializado ninguém, a verdade é esta, é totalmente deficitário, quanto em vaga e quanto capacidade de ressocializar. Aí seria estimular, levar um jovem a se tornar mais agressivo ainda num sistema que é a escola de crime, a gente sabe que é a penitenciária brasileira. Então isto é um crime, até defender como ideia. Perdoe-me os autores das emendas constitucionais, mas são emendas que contrariam o princípio maior da Carta da República, que não permite emenda constitucional que altere os direitos fundamentais dos nossos cidadãos, e principalmente dos nossos cidadãos jovens. Muito obrigado. Como pesquisador do assunto e como pastor e conselheiro também, eu concordo e assim, compactuo com essa apresentação. E você também, né, Viane? Nós já estivemos conversando nos bastidores e eu penso que você também tem esse mesmo entendimento, representando a academia e a área política, né? Sim, os dados, né, as pesquisas científicas, os dados estatísticos, eles todos apontam nessa direção. Né? Um dado importante que o doutor Ananias, nos bastidores, nós conversamos, né, é que um adolescente que vai para o regime de reclusão normal, a nossa penitenciária normal, ele, em 70% dos casos, né, ele reincide naquele crime quando ele sai, ao passo que aquele adolescente que é sujeitado a um atendimento socioeducativo, né, uma outra metodologia, apenas 20% desses casos, né, reincide num ato infracional que deve ser penalizado. Então, nós sabemos, de fato, que não é a solução para o nosso país reduzir a idade penal e colocar mais adolescentes nesse sistema que hoje está falido no nosso país. Muito obrigado. Nós temos aqui a Damares Alves, pastora Damares Alves. Bom dia, mulher de Deus. Bom dia, queridos. Bom dia. Bom dia. É uma alegria estar com vocês nesse programa novamente. Alegria nossa, muito bem-vinda. Deus te abençoe. Fique à vontade, esse espaço é seu. Deus tem te usado aí para despertar a igreja, despertar tantos movimentos sociais, pessoas com olhar à infância. Tratamos recentemente sobre infanticídio e dê a sua contribuição para o nosso telespectador sobre os assuntos que Deus tem lhe direcionado, doutora Damares. Ok. Nós estamos numa grande jornada, numa grande colisão no Brasil em defesa da infância. Sim. E esse programa já é o segundo, e eu estou muito feliz por isso. Mas eu queria trazer um tema específico hoje ao programa, aos pais, às pessoas que estão nos acompanhando pela televisão, pela internet. Quero parabenizar todos que já falaram, eu estou acompanhando o programa desde cedo. Parabéns a todos os convidados pela riqueza do conteúdo. Mas eu queria trazer uma preocupação
que tem sido de muitos pais, e os pais estão trazendo essas denúncias, inclusive para a Câmara dos Deputados, os parlamentares começam a acompanhar, que é uma cultura do medo que nós estamos vivenciando dentro da sala de aula. Deixa eu explicar direitinho para vocês. Nós estamos recebendo literatura que os pais estão recolhendo nas mochilas dos seus filhos e mandando para nós, literatura educacional, material didático, material paradidático, que faz uma verdadeira apologia ao medo. Eu diria até mais, o material que está imergindo a criança no medo. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Há um livro que está sendo usado em sala de aula, chamado A Máquina de Brincar. Inclusive, quem puder ter acesso na internet, buscar a imagem, buscar o livro, conhecer o livro. Esse livro, o autor, o Paulo Bentancur, ele traz histórias para serem contadas no escuro e no claro. E o professor faz da seguinte forma: quando as histórias são contadas, quando são histórias e poesias para serem contadas no escuro, ele apaga a luz da sala, ele fecha toda a sala com as janelas, inclusive com papel preto, para o ambiente ficar muito escuro, e começa a ler as poesias que precisam ser lidas no escuro. Deixa eu ler uma poesia rapidinho aqui para vocês, o nível e o estilo das poesias. Uma poesia para ler no escuro diz o seguinte: o diabo que me carregue. E começa assim: ó diabo, meu grande amigo, vem brincar comigo. A tua cara malvada deixa Maria assustada. Ó diabo, meu grande amigo, vem brincar comigo. Do teu olho de repente cai uma lágrima de sangue. Vejam, senhores, crianças de 6 anos sentadas no círculo, numa sala de aula, as luzes apagadas, a sala toda no escuro, e a professora tem que ler: ó diabo, meu amigo, vem brincar comigo. As crianças voltam para casa com medo, porque elas estão invocando o diabo. E aí, vamos pensar o seguinte: mais de 90% da população brasileira é cristã. Então, é lógico que mais de 90% das crianças que estão em sala de aula são cristãs. E a criança cristã não quer se relacionar com o diabo. Ela sabe que o diabo é o inimigo de nossas almas. Aí a professora senta em sala de aula com as crianças, leitura obrigatória, e começa a dizer: ó diabo, vem brincar comigo. Os pais estão ligando para nós, senhores, e dizendo que as crianças não estão dormindo de noite porque estão com medo. Mas não é só este livro, nós temos outras literaturas que estão entrando em sala de aula, que é uma verdadeira afronta à criança. Por quê? Nós em casa estamos assim, evitando que os nossos filhos assistam filme de terror. Nós em casa não estamos querendo que a criança compactue com medo, mas em sala de aula isso está sendo imposto. E nós estamos perguntando aos professores: por que isso? Por que essa literatura? Por que esse material? E a resposta tem sido o seguinte: para tirar o medo da criança. Quer dizer, para tirar o medo, eles primeiro colocam o medo na criança. Um outro livro que nós encontramos agora, inclusive com a chancela do Ministério da Educação, do Fundo Nacional da Educação, o livro se chama Evocação, para crianças de 10, 11 anos de idade, 5º e 6º ano. O livro conta uma história de um ritual em que a menina faz uma evocação com velas e uma bacia de água. O que acontece? Depois que as crianças leem este livro, elas vão brincar de fazer a evocação, ou em sala de aula, ou em casa, em grupo de 2, 3. E os pais estão preocupados, porque as crianças estão fechando as portas do quarto de noite para fazer uma tarefa de sala de aula, fazendo uma evocação com velas e uma bacia de água. E a gente já estivemos conversando com pessoas ligadas a seitas que fazem esse tipo de evocação, e as seitas dizem o seguinte: não se pode brincar com isso. Isso é muito sério. Isso está acontecendo em sala de aula. E nós começamos a questionar. Na defesa da infância, nós estamos questionando: nós precisamos mesmo impor uma cultura de medo às crianças em sala de aula no Brasil?
Pastor, nós temos agora um livrinho que está chegando na sala de aula, que é o abecedário. Quando nós éramos crianças, nós recebíamos o abecedário e a gente lembra que o A era de amor, o B de bola, o C de casa e o T de tatu, lembra? Sim. Pois agora o T suave. não é mais de tatu, o T é de tridente do diabo. Meu Deus. Imagine, as crianças já começam a aprender as primeiras letras, entendendo que o T é o tridente de diabo. E a gente, agora, nós estamos fazendo um enfrentamento a um material que está sendo feito pelo Ministério da Cultura, em parceria com a iniciativa privada. O material se chama Bu, Histórias de Medo e Coragem. Eu convido a todos que estão nos assistindo que acessem o site. O site é exatamente isso, Bu, Histórias de Medo e Coragem. É um kit que está chegando nas salas de aula para as crianças, são malas com muitos adereços, e quando as crianças abrem a mala, lá dentro tem um crânio, lá dentro tem velas vermelhas e pretas, tem o cálice do sacrifício, tem um sapo com a boca aberta para a criança aprender a amarrar a boca do sapo com o nome do coleguinha, e vem a fantasia de bruxa para a professora se vestir de bruxa. Por uma semana a professora se veste de bruxa e tem que dar aula vestida de bruxa por uma semana. E as crianças brincam de fazer feitiços e poções e encantamentos na sala de aula por uma semana. Inclusive vem um líquido vermelho que as crianças brincam colocando no cálice de sacrifício como se fosse o sangue. Mas o mais chato desse material, que está sendo patrocinado pelo Ministério da Cultura e que está entrando em sala de aula, é o caldeirão de bruxa. Eles têm que fazer um caldeirão de bruxa, deixar na sala de aula, e todo dia as crianças têm que brincar de fazer um feitiço ou um encantamento. E as crianças estão com medo. Os professores estão achando super interessante, super legal, mas as crianças todos os dias em sala de aula fazer um feitiço e um encantamento? Não tem mais nada para as crianças fazerem em sala de aula no Brasil? E as crianças cristãs estão com medo, pastores. Pais de todo o Brasil, abre a mochila da escola do seu filho. Se dentro da mochila da escola do seu filho tiver um livrinho chamado Poções, Feitiços e Encantamentos, faça o seguinte: retira da mochila, fale com o professor e diga que o seu filho não vai fazer feitiço e encantamento, porque o seu filho tem medo, o seu filho não quer lidar com isso. Dentro do kit também vem algumas obras literárias, vem alguns livros. Um dos livros que está no kit, pastores, se chama Maria Angula, é uma historinha chamada Maria Angula. Vocês conhecem essa história? O senhor conhece essa história, pastor? Não conheço. Então eu vou contar rapidinho, presta atenção, pais. A história é o seguinte: Maria Angula queria fazer uma receita, uma comida especial para o seu marido. E ela foi atrás de uma receita e ela recebeu a seguinte receita: pegue um defunto, observação, tem que ser fresco, recém-mortinho, tire as tripas, refogue na manteiga, acrescente salsinha, coentro e azeite. Aí Maria Angula foi no velório, esperou enterrar um defunto. Quando todo mundo foi embora, ela desenterrou o defunto, tirou as tripas dele e fez a comida para o marido comer. E o marido comeu e gostou. E de noite o defunto vai na casa de Maria Angula buscar suas tripas. Olha que historinha ridícula. E a Maria Angula não tem as tripas para devolver para o defunto, porque o marido comeu. Aí o defunto some com ela. Meu Deus. Isso é literatura para crianças de 6, 7 anos no Brasil? Terrível, né? E a gente perguntou para o Ministério da Cultura por que esses livrinhos? Para incentivar a criança a leitura. Tanta obra literária que nós poderíamos estar mostrando Como a pros própria nossos Bíblia, alunos. né? Como a própria Bíblia, né, doutora Damares? Não, quer dizer, a Bíblia não pode, mas Maria Angula pode. Que é uma literatura melhor do que a Bíblia, né? O livro evangélico não pode, mas um livro de evocação pode em sala aí. de aula? E o que está acontecendo? As crianças realmente estão ficando com medo. Há um outro livro, eu vou encerrar aqui dizendo que há um outro livro chamado Os Terríveis Romanos. Eu até sugiro que vocês, pais, procurem na internet, há uma reportagem sobre esse livrinho. Esse livrinho ensina como a criança ser vidente. E para a criança ser vidente, pastor, ela tem que estripar um animal,
retirar do animal suas vísceras e com as vísceras na mão ela vai conseguir ler o futuro. Terrível, Damares, perdoa cortar. Olha só, o nosso tempo acabou já há alguns minutos e a gente está tentando assim esticar um pouco mais, mas realmente não conseguimos mais esse tempo. Eu quero lhe convidar para a gente, numa nova oportunidade, tratar deste assunto que eu vi que ele é muito polêmico e é necessário. Eu não tinha esse conhecimento, o tio Uli disse que conhece o primeiro livro Máquina que de você Brincar. citou. Né, Tiuli? Mas nós precisamos encerrar por causa do próximo quadro que já está em cima. E eu quero deixar um convite, se você aceitar, estar conosco novamente. Eu vou agendar um novo horário, um novo tempo, para que nós pudéssemos tratar com mais detalhes sobre este assunto. Gostaria, por favor, nos desculpe e nos deixe as suas considerações finais, contatos e onde podemos obter mais informações sobre este tema, Damares. A defesa da infância passa por aí. Não precisamos provocar medo nas nossas crianças. Chega de erotização de crianças em sala de aula e agora a cultura do medo. Os meus contatos são simples, é só acessar Damares Alves no Facebook, vão encontrar minha fanpage, meu perfil, eu estou à disposição. Mas precisamos estar na defesa da infância, pastor. Realmente, evitando que as crianças sejam expostas a uma cultura de medo no Brasil. Muito obrigado pela sua participação. Ivan, muito obrigado. Doutora Ananias, muito obrigado. Gentilmente aceitou o nosso convite. Viviane, obrigado também. Foi uma honra, um privilégio ter vocês. Espero poder, numa nova oportunidade, estar junto novamente aqui na Rede Sub. Obrigado, tio. Eu que quero agradecer também você, Washington, por essa participação, intermediar, não é? Esse assunto tão denso. E eu gostaria, não sei se eu consigo me colocar numa posição de telespectador. Primeiro, o ganho também que nós tivemos, além da participação de vocês, com a palavra dos dois procuradores, né? Que devolve, de alguma forma, para próprio papai e a mamãe o direito, né? Nós somos responsáveis pela nossa família, a gente não pode admitir que haja esse tipo de ingerência, né? Então, essa palavra deles. Agora, eu vou deixar uma pergunta no ar que eu me coloco como telespectador e como pai. A gente teve essa palavra dos procuradores, né? A gente teve esse apoio todo de vocês nesse debate. E a minha pergunta é, e a questão da literatura? A gente ouve falar do MEC. Qual a ingerência do Estado, da Federação, sobre a influência? Isso está sendo publicado, isso está chegando na escola, está chegando para as nossas crianças. Talvez seja o tema por um próximo programa, né? Que com certeza a gente quer contar com a participação de vocês. Mais uma vez agradecendo o Dr. Miguel, o Dr. Shelby, Damares que estiveram aqui com a gente. Infelizmente não conseguimos contato com o Dr. Sérgio, ele deixou um recadinho para a gente que ele estava a caminho do aeroporto, então o sinal ficou bastante difícil. Deus abençoe vocês, obrigado pela participação. Vamos estar em outro momento, com certeza. Washington, esse programa está sempre aberto para temas tão importantes e eu sei que foi um ganho tremendo para o nosso telespectador. Muito bom.